Olá, tudo bem? Neste vídeo damos continuidade ao estudo do capítulo 1 do Evangelho de João, do versículo 19 até o seu final. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Conforme vimos nos vídeos anteriores, na época em que este evangelho foi escrito, havia muitos seguidores de João Batista. Quando João Batista ainda era vivo, muitos pensavam que ele fosse o Messias. E depois da sua morte, o número dos seus seguidores não diminuiu. Este evangelho foi escrito na cidade de Éfeso. E nós vemos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículos de 1 a 7, que João Batista, ou a seita dos seguidores de João Batista, fazia muito sucesso por lá. Vejamos como o evangelista descreve o testemunho de João. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E confessou e não negou. Confessou. A repetição é para dar ênfase ao papel coadjuvante de João Batista. A melhor tradução para o verbo homologesen seria declarou. João Batista não estava confessando nada, apenas declarou que ele não era o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Perguntaram ainda se João era Elias ou se era o profeta. No texto grego há artigo antes da palavra profeta. Eles estavam se referindo ao profeta prometido por Moisés em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, onde diz que Deus levantaria outro profeta como ele. Os judeus esperavam a volta de Elias. Havia profecias que prometiam a volta do profeta Elias. Tratamos deste assunto com mais detalhes no nosso vídeo Reencarnação na Bíblia. O link está aí embaixo. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 14, que João Batista é o Elias que havia de vir. E logo adiante, no capítulo 17, versículo 11, diz que Elias já veio. João nega ser Elias, e realmente ele não era Elias. O espírito que animou João Batista é o mesmo espírito que 900 anos antes havia animado Elias. Mas eles não eram a mesma pessoa. O espírito reencarna muitas vezes, mas em cada existência ele é uma pessoa diferente. A individualidade é imortal, a personalidade é transitória. A individualidade vive sempre, a personagem só vive uma vez e, consequentemente, só morre uma vez. É neste sentido a afirmação que está contida na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que faz com que muitas pessoas não aceitem a reencarnação. Champlin, que é protestante e que tem uma obra grandiosa sobre a Bíblia, afirma aquilo que nós já sabemos, que a reencarnação era uma doutrina extremamente generalizada entre os antigos judeus e era abertamente ensinada nas escolas dirigidas pelos fariseus. João não lembrava que havia sido Elias numa reencarnação anterior. Raramente um adulto lembra de existências anteriores. Com crianças até este fenômeno é observado com alguma frequência, embora ainda bastante raro. O Dr. Ian Stevenson dedicou a sua vida ao estudo de casos sugestivos de reencarnação. Recomendo o seu livro traduzido para o português, 20 casos sugestivos de reencarnação. O link está aqui embaixo. Depois de desencarnado, o espírito que animou Elias e João Batista apresentou-se a Jesus, juntamente com Moisés, com a aparência de Elias. Essa é outra questão que os críticos mais apressados não compreendem. O espírito, desde que razoavelmente consciente, mentalmente desenvolvido, pode apresentar-se com a aparência que desejar. Também não podemos ignorar que, se o evangelista declarasse neste evangelho que João Batista era Elias, isso só iria aumentar o prestígio de João Batista, o que definitivamente não era o propósito de quem escreveu este evangelho. João Batista então diz que não é o Cristo, não é Elias e não é o profeta. Jesus neste evangelho afirma muitas vezes: eu sou. João Batista aqui repete:
eu não sou. João Batista não é a luz, mas transporta a luz. É porta-luz como todos nós. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João é a voz, Jesus é a palavra. A voz é o instrumento da palavra. Os sacerdotes e levitas pedem que João diga quem ele é, para que respondam àqueles que os enviaram. Os sacerdotes e os levitas eram ligados ao templo, e o poder no templo naquela época estava nas mãos dos saduceus. Os saduceus e os fariseus eram rivais. Então vemos que provavelmente houve duas delegações para interrogar João. O versículo 24 diz, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Nós sabemos que nos manuscritos gregos não há sinais de pontuação. Então este versículo pode perfeitamente ser traduzido assim. Os enviados também eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Lembramos aqui que batismo quer dizer mergulho. João está dizendo, eu mergulho em água, mas no meio de vocês está quem vocês não veem. No meio de cada um de nós, no nosso íntimo, está o nosso Cristo interno, embora nós não saibamos, porque não o vemos. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. A alparca é uma espécie de sandália. João começou sua pregação antes de Jesus, mas Jesus é um espírito incalculavelmente mais velho que João. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus é uma alusão aos sacrifícios que se fazia, supostamente a Deus, para pagar pelos seus pecados. Pecado quer dizer erro. As pessoas cometiam erros, como cometem erros ainda hoje, e de acordo com as suas crenças, os animais sacrificados a Deus pagavam pelos seus erros. Os animais expiavam os seus erros. Quando João Batista se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus, ele está, obviamente, utilizando uma linguagem metafórica. Há pouco vimos que João declarou que não era digno de desatar a correia da sandália de Jesus. É claro que ele não está se referindo de fato a calçar ou descalçar sandálias. Isso são metáforas, são figuras de linguagem. Jesus disse noutra ocasião que se o nosso olho for motivo de escândalo, devemos arrancá-lo. Isso é metáfora. Jesus não está nos aconselhando a arrancarmos os nossos olhos. João está comparando Jesus aos sacrifícios que se faziam a Deus. Os sacrifícios de animais foram o modo que Moisés encontrou para ensinar àquele povo rude que os seus erros tinham um preço, que os seus erros exigiam uma reparação e que a necessidade dessa reparação era uma lei de Deus. Mas Deus nunca pediu sacrifício algum. Deus, o Criador do universo, não pode ser confundido com um carniceiro. No Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, há várias menções a sacrifícios exigidos por Deus, com riqueza de detalhes sangrentos. Mas depois do tempo de Moisés, outros profetas, falando em nome de Deus, desmentiram Moisés. Quem pediu sacrifícios foi Moisés, não Deus. Vejamos o que está escrito em Jeremias capítulo 7, versículos 22 e 23. Porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos pais, no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, em relação ao holocausto e ao sacrifício. Mas eu lhes ordenei isto, escutai a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos suceda o bem. Essa fala é atribuída a Deus através do profeta Jeremias. Em Isaías capítulo 1, versículo 11 diz a mesma coisa. Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, diz Javé. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de bezerros cevados.
No sangue de touros, de cordeiros e de bodes não tenho prazer. João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou que levanta, que ergue o pecado do mundo. O verbo eron tem o sentido de erguer e carregar. A ideia do sacrifício de animais é que o animal sacrificado expiava os erros humanos, e a fumaça do animal assado subia até Deus. Jesus levanta os erros da humanidade ao torná-los visíveis. O ensino de Jesus nos leva à conscientização dos nossos erros. Mas Jesus não pagou pelos nossos erros. Só quem pode reparar os nossos erros somos nós mesmos. Foi Jesus mesmo quem disse a cada um segundo as suas obras. Podemos compreender a expressão Cordeiro de Deus referindo-se ao Logos, ao Cristo encarnado. Os sacrifícios de animais eram uma tentativa de comunicação com Deus. Através do animal tentavam chegar até Deus e comunicar a Deus o seu propósito de repararem os seus erros, mesmo que essa reparação coubesse ao animal e não a eles mesmos. O Evangelho nos apresenta o Cristo como o mediador, o intermediário entre o homem e Deus. Neste sentido, o Cristo é o Cordeiro de Deus, o nosso Cristo interno. A fagulha divina que habita dentro de cada um de nós é que nos comunica com Deus. Mas não podemos aceitar de modo algum que Jesus tenha sido sacrificado como um animal para pagar pelos nossos pecados. Isso é teologia de Paulo. Foi o modo que Paulo encontrou para converter os povos pagãos para o cristianismo. Os pagãos sacrificavam animais para os seus deuses e acreditavam que comendo a carne dos animais estavam adquirindo as qualidades dos seus deuses. Paulo adaptou a vida de Jesus ao gosto dos pagãos. Se Jesus fosse Deus, como muitos querem, e tivesse sido sacrificado, seria Deus sendo sacrificado a Deus para aplacar a ira de Deus. Mesmo que Jesus fosse o Filho de Deus no sentido humano, Deus não pediria o sacrifício do seu Filho. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, Deus diz ao povo, se referindo aos povos que eles encontrariam na terra prometida: não procederás deste modo para com Javé teu Deus, pois elas faziam a seus deuses tudo o que é abominação para Javé, tudo o que ele detesta. Por seus deuses chegaram até a queimar os próprios filhos e filhas. Se sacrificar os filhos é abominável, Deus não sacrificaria o seu filho. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, nós encontramos a opinião de Jesus a esse respeito. Um escriba perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse-lhe: muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único e que não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. Em Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus ainda cita o profeta Amós ao dizer: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não o sacrifício. O sacrifício de Jesus foi viver entre nós, não morrer por nós. Muitos perguntarão: então para que serviu a morte de Jesus? Mas a pergunta é outra. A pergunta é: para que serviu a vida de Jesus? Para que está me servindo neste momento a vida de Jesus? Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu.
E eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Pode-se traduzir como foi gerado antes de mim. João está novamente dizendo que alguém o mandou para uma missão. Se alguém o mandou, ele já existia antes e tinha perfeita consciência, tanto que lembra do sinal convencionado para que reconhecesse Jesus. Na verdade, eles eram primos e talvez tenham convivido juntos em algum momento. A tradução diz: eu não o conhecia, e isso pode dar a impressão de que João não conhecia Jesus. A tradução mais adequada é: eu não sabia, eu não percebia, referindo-se não à pessoa de Jesus, mas à missão de Jesus. Provavelmente faltava apenas a prova de que o enviado de Deus que ele anunciava era mesmo Jesus. João diz que viu o Espírito descer do céu sobre Jesus. João está se referindo ao momento do batismo de Jesus feito por ele mesmo. O evangelista não cita que Jesus foi batizado por João para não enaltecer a imagem de João, mas o batismo é narrado nos outros evangelhos. Por causa dessa descrição do batismo, os gnósticos acreditavam que o Logos tinha se unido a Jesus só por ocasião do seu batismo e que teria deixado Jesus na crucificação. Por isso, no Evangelho de Marcos, Jesus teria dito na cruz: Senhor, por que me abandonastes? O que João viu foi provavelmente o corpo astral de Jesus retornando suavemente ao corpo físico depois de um desdobramento. João não diz que o Espírito tinha forma de pomba, mas que desceu como pomba, mansamente como uma pomba. João mergulhava em água, como um simbolismo de renascimento. Jesus mergulha num Espírito Santo, ou seja, num espírito voltado para Deus, num espírito dedicado a Deus. O ensino de Jesus faz com que nós mergulhemos dentro de nós mesmos, em nosso íntimo, que nos conscientizemos de nossa natureza espiritual e divina. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui nós vemos que os 2 primeiros discípulos de Jesus antes eram discípulos de João Batista. Simbolicamente, João Batista representa um caminho que leva ao Cristo. João era uma personalidade forte, denunciava as irregularidades, vivia longe dos prazeres mundanos. Este é um caminho, o caminho da virtude. Lembramos que virtude quer dizer força. Quando a virtude já cumpriu o seu papel, nós descobrimos o nosso Cristo interno e passamos a segui-lo. Aqui temos as primeiras palavras de Jesus neste Evangelho. Que buscais? Essa é a pergunta que o nosso Cristo interno faz a cada um de nós. Que buscamos? O que estamos procurando? Estamos em busca de que realmente? E assim como os primeiros discípulos, nós perguntamos ao Cristo: onde moras? Descobrimos o Cristo, vimos o Cristo, mas não sabemos onde ele fica, onde ele permanece. E ele responde assim como Jesus: vinde e vede. Seguindo o caminho proposto por Jesus, encontramos a morada do Cristo,
que é dentro de nós. Como diz o versículo 14, o Logos fez a sua morada em nós. Um dos discípulos é André, e o outro, não nomeado, é tradicionalmente tido como João, o autor deste evangelho. Mas também poderia ser Filipe, que é citado logo adiante. O evangelista traduz o sentido das palavras Rabi, Messias e Cefas, que são palavras hebraicas ou aramaicas. Vemos claramente que João escreve pensando no mundo grego. É aos gregos que ele está se dirigindo. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Filipe se refere a Jesus como o cumprimento das profecias hebraicas, o outro profeta que Moisés disse que viria, ou um enviado de Deus previsto pelos profetas. Provavelmente eles já conheciam Jesus, pois Filipe se refere a ele como Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael, conhecendo o minúsculo povoado de Nazaré, estranha que de lá possa surgir um profeta. E Filipe repete a ele as palavras de Jesus, vem e vê. Isso é um convite à fé raciocinada. Vem e vê, não faça julgamentos precipitados, não se deixe levar pelo preconceito. O grande mérito do Espiritismo é a proposta da fé raciocinada. Fé é fidelidade. Para sermos fiéis ao ensino, precisamos conhecer este ensino. Para rejeitarmos uma ideia, convém que conheçamos esta ideia. 2000 anos nos separam daqueles homens que no tempo de Jesus ofereciam sacrifícios de animais a Deus para se livrarem dos seus pecados. Não podemos mais agir assim. Temos que nos conscientizar da nossa natureza espiritual e divina e assumirmos a responsabilidade sobre nós mesmos. Nossas crenças são o que nós fazemos delas. Nossa fé deve ser raciocinada. Deus nos dotou de razão para usarmos a razão, não para aceitarmos cegamente conceitos ultrapassados só porque eles são mais cômodos. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael fica admirado porque Jesus o tinha visto debaixo da figueira. Segundo Champlin, o Talmud diz que o melhor lugar para examinar as Escrituras é sob uma figueira, para estudar as Escrituras verdadeiramente. Provavelmente era isso que Natanael estava fazendo, talvez refletindo justamente sobre a vinda do Messias, o enviado de Deus. Por isso o seu espanto. A expressão Filho de Deus era uma das maneiras de se referirem a um rei. Rei de Israel seria um dos títulos do Messias que os judeus esperavam, o enviado de Deus para devolver ao povo de Israel a glória que eles julgavam merecer. O fato de Jesus tê-lo visto à distância nada tem de extraordinário. Não são os poderes psíquicos de Jesus que o fazem grande, mas o ensino que ele nos legou. Jesus diz que Natanael veria coisas maiores do que demonstrações de visão à distância. Veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O céu aberto é uma referência ao sonho de Jacó, referido no Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 17. O céu aberto também simboliza o desvelamento, a abertura do reino dos céus, ou reino de Deus, que Jesus disse que está dentro de nós. Se o reino dos céus está dentro de nós e vai se abrir para nós,
Os anjos de Deus a que Jesus estava se referindo são os seus próprios discípulos. A palavra anjo quer dizer mensageiro e se refere tanto a espíritos encarnados como a espíritos desencarnados, subindo e descendo no seu desenvolvimento de filho do homem, que é o nosso próximo estágio evolutivo. Também não podemos ignorar que Jesus era assistido por muitos espíritos, seus auxiliares na sua missão, que subiam e desciam sobre ele no cumprimento das suas tarefas. Obrigado pela companhia, continue me acompanhando neste estudo. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado